Bom dia, galera, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo na timeline de vocês, para a gente refletir junto sobre o Evangelho transformador e salvador de Cristo Jesus para as nossas vidas. Eu espero sinceramente que esses vídeos que eu tenho feito sejam proveitosos para a vida de você, porque certamente são para a minha. Ao mesmo tempo que eu falo, eu aprendo, e pode ter certeza que o único objetivo dos vídeos que eu venho fazendo, sejam tocando, sejam cantando, sejam falando, apesar de minhas limitações, é para ajudá-los a lembrar da necessidade de ter um relacionamento próximo com Deus. Eu sei das minhas limitações, eu sei que ainda preciso melhorar muito, mas com a graça de Deus, um dia por vez eu melhoro, e espero ser um gatilho, um canal para que você, através do meu rosto, que certamente você conhece, porque se você está na minha timeline, tanto do Instagram ou no Facebook, é porque você me conhece de alguma forma, que isso seja um gatilho para você buscar esse relacionamento com Deus, buscar essa amizade tão proveitosa, esse relacionamento que nos coloca numa posição, ao mesmo tempo que confortável, desconfortante pelo constrangimento que o amor de Deus nos causa, a partir do momento que a gente o entende. Semana passada eu toquei uma música chamada Uma Trilha Sem Dor, da banda Rosa de Saron, que é uma banda que eu particularmente gosto muito, e a música eu também gosto muito, porque é uma música que fala de um tema que é muito caro a mim, que é a imortalidade em Cristo. E como você vai perceber durante esse vídeo, não é a imortalidade que é o tema caro a mim, mas é a imortalidade em Cristo. É ter em Deus as minhas necessidades sendo supridas. E pensando nessa reflexão, eu abri lá em 1 João, no capítulo 5, do versículo 10 ao 13, que diz assim: Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É bom contextualizar os textos, sempre eu procuro fazer isso, e sempre que eu estou lendo a Bíblia eu faço isso, porque o contexto diz muito sobre a intenção do autor. Apesar de acreditar que toda a escritura canônica ela é inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, mas certamente ela também foi inspirada por Deus por algum intuito, por alguma intenção. E nesse caso, João está advertindo a igreja contra o pecado da apostasia, que é o pecado da renúncia de uma crença. E naquele momento, em especial, os cristãos estavam começando a desacreditar que Cristo era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele era o autor da nossa vida. E João deixa claro uma coisa que para mim é muito caro. Como eu falei no começo do vídeo, a música trata de algo que para mim é muito caro, que eu não abro mão, que é em Cristo que nós podemos ter as nossas necessidades supridas. É na crença que Deus deu o seu Filho através de uma cruz que possamos alcançar a vida eterna. A gente vê na cultura pop de hoje em dia, em Hollywood ou em qualquer produção de arte que a gente conhece há de muito tempo, pessoas incessantemente tentando buscar a imortalidade, buscar a vida eterna. Já vimos medalhões mágicos, poços mágicos, baús no fim de vários arco-íris, mas infelizmente esse mundo rejeita o único caminho que eles têm para a eternidade, que é a vida de Cristo Jesus. E por que ele é o único caminho para a eternidade? Porque ele é o autor da vida, ele é o criador da vida. E ele não só foi o criador da vida, como ele foi o que venceu a morte. Veja bem, Deus nos criou para que pudéssemos lá no Éden
já termos acesso a essa vida eterna. Mas Adão e Eva, representando toda a humanidade, escolheram o pecado ao invés da vida. Escolheram desobedecer a vida a qual eles viam, que era a vida e a presença de Deus, e resolveram escolher eles próprios os rumos de seu destino. E, infelizmente, a arte contemporânea, ela tenta de todas as formas buscar uma saída para a morte. A morte é algo que traz pavor. Inclusive tem uma pregação muito boa do pastor Augusto Nicodemos que fala sobre o pavor da morte. Como temos que lidar com o pavor da morte. O ser humano tem esse medo. Talvez nem seja da morte em si, mas o depois da morte. O que acontece depois da morte? E as escrituras nos trazem a resposta do que acontece depois da morte. Acontece que só existe vida se você acreditou que a vida era Cristo. Não existe poço mágico, não existe medalhão de ouro que possa te levar para a eternidade. Só Cristo pode te levar para a eternidade. Mas o mais importante, ao meu ver, nesse anseio, nessa busca incessante pela eternidade, é entender que para aquele que ama a Deus, a eternidade não é um fim em si mesmo. A eternidade, ela é parte importante do mais importante, que é estar com Deus. Não temos que buscar a imortalidade, a eternidade, pelo simples fato de não morrer. Porque uma eternidade sem Deus também é morte. Uma eternidade sem a presença de Deus, ela não é vida. A eternidade só é vida eterna se estivermos segurando na mão da vida. Se estivermos firmados no Deus que nos criou, no Filho que por nós morreu e no Espírito Santo que nos direcionou a esse Filho e a esse Deus. Veja, aquele que ama a Deus pensa na presença dele, anseia pela presença dele e não pensa somente no resultado, como uma barganha que fizemos com Deus. Ó, eu acreditei em você a minha vida inteira, então me dá essa eternidade aí. Não é esse o vetor que você tem que ter na sua vida. Deus, se você não quiser me dar a eternidade e me dar você, eu estou feliz. Porque a partir desse sentimento, ele vai te dar a eternidade. Ele vai te dar a imortalidade nele, que é o mais importante. Meus irmãos, só existe vida na cruz. Não existe vida em nenhum outro lugar. Somente na cruz. É só na cruz de Cristo que podemos enxergar a Deus em sua plenitude. Emmanuel é Deus conosco e é o Deus que nos criou e nos deu a vida eterna. Não para barganhar conosco, mas para mostrar para nós que somente nele temos todas as possibilidades. Pense nisso. Se o seu coração é somente na busca somente a imortalidade, eu te aconselho, busque a Deus. A eternidade vai vir junto, mas você nem vai ligar tanto para ela assim. Você vai ficar mais feliz com o que Deus pode fazer na sua vida, com o que Deus fará na sua vida, ou mesmo que Ele não faça, você vai ficar feliz porque Ele te ama e já te deu a salvação. Tamo junto, um ótimo sábado, fiquem com Deus.